Olá, amigos e amigas, que a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre abundante em vossos corações. Eu dou graça ao Senhor Jesus por este momento que Ele nos proporciona de estarmos aqui através desse vídeo, partilhando convosco a palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor aqui que se encontra no primeiro livro de Samuel, o capítulo 7. E nós vamos ler a partir do versículo 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Glória a Jesus, graças a Deus. Então, está aí a palavra do Senhor, um texto bastante conhecido de muita gente, entretanto, pouco meditado. Às vezes, as pessoas têm um hábito, ou na maioria das vezes as pessoas têm um hábito de ler a Bíblia, mas não meditar o que aquelas palavras estão dizendo, quer expressar, quer trazer de lição. Então, é fundamental para tanto os ouvintes da Bíblia como os leitores, ou leitores e ouvintes, que meditem na palavra do Senhor. Meditar é você examinar minuciosamente o que a palavra de Deus quer dizer, o que o Senhor quer falar, quer expressar através daquela palavra. E esse texto que nós acabamos de ler, ele traz para nós lições fundamentais, lições de suma importância para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para a nossa relação com Deus. A palavra do Senhor, ela nos dá as diretrizes, como devemos nos proceder diante do Senhor, o que agrada ao Senhor e o que não agrada a Ele.
O nosso Deus não é um ditador, não é um tirano. O nosso Deus não é um déspota. O nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus, ele não se compactua com o pecado. Deus não tem parceria com o pecado. Deus não tem amizade com o pecado. O pecado e o nosso Deus são opostos. Por isso, é imprescindível que todo aquele que quer servir ao Senhor, que deseja estar debaixo da proteção do Senhor, que deseja habitar no esconderijo do Altíssimo, seja também hostil ao pecado. Sejam também inimigos do pecado. O pecado, ele é um veneno mortal, letal. O pecado não nos traz nada de bom. De momento, aparentemente, parece ser uma coisa agradável, mas isso é ilusório. Mas é um veneno mortal. É um veneno letal. É a única atividade, é o único trabalho de cujo salário obtém a morte, é o pecado. A prática do pecado tem como resultado a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, condicionada a Cristo Jesus, então, entre o pecado e Cristo, entre o salário que é a morte e o dom gratuito de Deus, eu sugiro que você opte, escolha o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escolher Jesus e escolher o dom gratuito de Deus. Escolher o pecado é você abrir a própria sepultura, é você cometer um suicídio, é você decretar sua própria morte. Então escolha Jesus Cristo, que você estará escolhendo o dom gratuito de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. E aqui nós vemos nesses relatos bíblicos que eu li a partir do versículo 5, mas nos versículos anteriores, analisando o contexto, desde o versículo, ou do capítulo 4 a seguir, 5, 6 e o 7, nos relata as consequências do pecado, as consequências de ignorar a Deus, de fazer vista grossas para o Senhor, de menosprezar o Evangelho. As consequências são desastrosas, são trágicas. E aí vem os traumas. No capítulo 7 nós vemos aqui que Israel estavam traumatizados. Estavam em pânico, eles estavam vivendo a síndrome do pânico. Eles estavam traumatizados pelas sequências de derrotas. O pecado, ele traz uma série de desastres, de tragédias, de fatalidades. Israel estava vivendo sequências de derrotas.
e essa sequência de derrotas, vivendo na penumbra da tristeza. Primeiro porque eles estavam confiando nas suas próprias forças. Israel chegou a um estágio de autossuficiência. É ruim quando o homem ele chega a esse patamar de dizer ou de concluir que ele é autossuficiente, que ele é capaz, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, conseguir alguma coisa e chegar a algum lugar. Lé do engano. Eles haviam desprezado a Deus, quebrado a aliança com o Senhor e confiado nas suas próprias forças, nos seus próprios recursos, nas suas próprias condições. Mas eles esqueceram ou ignoraram que as tempestades vêm, que as noites escuras vêm, que os pesadelos vêm. E aí? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse interim de tragédias, tiveram um saldo de 34 mil pessoas mortas. Catástrofe nacional. Vítimas da guerra. Contra os filisteus. Nesse meio termo, a arca que representa a aliança de Deus com Israel, que representa a presença de Deus, foi levada pelos filisteus. Nesse tempo também, o sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéias foram mortos. 2 morreram na guerra, Ofni e Finéias. O pai, quando soube da notícia, a notícia ruim, a notícia do desastre em Israel e que a arca foi levada, diz a Bíblia que ele caiu para trás. Ele passou mal, caiu para trás e quebrou o pescoço. Fatalidade total. Nesse meio termo, as noras de Eli, ou a nora de Eli, gerou um filho. Nasceu ali então um filho chamado Icabô. Icabô significa foi-se a glória de Israel. Foi-se a honra de Israel. Esses são os frutos que se colhe quando age por conta própria. Esses são os frutos que se colhe quando não dá a Deus a devida importância que Ele é, o devido valor que Ele é. Quando eu não dou a Deus a glória, quando eu não tributo a Deus a glória de que Ele merece. E se você tem vivido essa mesma situação, de ignorar a Deus, de menosprezar a vontade de Deus, de empurrar as coisas com a barriga, de fazer de qualquer jeito, de achar porque é para Deus, pode ser de qualquer jeito, você está redondamente enganado. É hora de tomar decisão antes que o cerco feche, antes que as coisas se afunilem, antes que essa linha salvadora se arrebente. Toma decisão agora, é tempo de tomar decisão. Então, diante dessas sequências de tragédias e desastres, ali crescia Samuel, o profeta de Deus, sacerdote e também juiz. Então, Samuel, ele emitiu um comunicado nacional convocando todo o povo para se congregar em Mispa.
Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. E Samuel, ele tomado pelo Senhor, diz assim para Israel, falou dessa maneira para Israel: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. E no versículo 4 diz: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Antes tarde, entre aspas, do que nunca, que apesar que nós não podemos deixar que as oportunidades passem, nós não podemos deixar para amanhã o que é para ser feito agora, o que é para ser feito nesse momento, o que é para ser feito hoje. Eles esperaram experimentar e vivenciar essa tragédia para tomar uma decisão. Qual é a decisão? De se converter ao Senhor de todo o coração. O que é converter ao Senhor? É você mudar a sua trajetória. Se você está indo para a direita e para a esquerda, é você mudar drasticamente os seus caminhos. É você dar um stop e voltar e recomeçar. Isso é converter ao Senhor. É você deixar de fazer aquilo que estava fazendo e passar a fazer aquilo em relação a Deus que você não estava fazendo. É você deixar as práticas do pecado e viver a prática da palavra. Eu quero te dizer uma coisa aqui. Se eu obedeço a Deus na teoria, as bênçãos de Deus na minha vida também será na teoria. Se eu pratico a palavra na teoria, as promessas de Deus na minha vida será apenas na teoria. Se eu pratico a fé apenas na teoria, eu vou receber compaixão e misericórdia de Deus também na teoria, apenas na teoria. Então é necessário que se converta. É necessário tomar uma decisão drástica. Se eu quero ver outra vez o rosto de Deus, se eu quero de volta os favores de Deus para mim, eu tenho que me converter de todo o coração. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. É sabido que as nossas maiores derrotas estão a partir de quando nós deixamos de reconhecer que Deus é o dono da nossa vida, que Deus é o que nos dirige, que Deus é que nos governa e que só Ele tem o melhor para nós. Esta terá como desfecho trágico o não reconhecermos o controle de Deus na nossa vida, o governo do Senhor na nossa vida. Então, eles tinham que se converter ao Senhor de todo o coração. Tirar do coração tudo aquilo que ocupa ou que ocupava o lugar de Deus. Existe uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Não tem como meu coração ser habitado por Deus e também ser habitado pelo mundo, ser habitado pelo pecado. No meu coração tem lugar apenas para Deus
ou Deus está fora. Porque Deus, ele não compactua. Ele não tem parceria com o mal. Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele não mora em meia parede. Ele quer um lugar exclusivo. E esse lugar exclusivo se chama o seu coração. Há um versículo em Provérbios que diz assim: filho meu, dá em mim o teu coração todo, e os teus olhos verão os meus caminhos. Esse coração do que eu falo não se trata do coração que bombeia o sangue. Estou falando do coração que engloba as minhas vontades, o meu intelecto ou entendimento e os meus sentimentos. Essas três coisas: sentimento, intelecto e vontade. Quando Deus fala, dá em mim o teu coração, Deus está dizendo assim: olha, deixa eu controlar os teus sentimentos, deixa eu controlar o teu entendimento, deixa eu controlar as tuas vontades. E isso é converter o Senhor de todo o coração. É viver segundo o Senhor. É viver conforme o caráter do Senhor, conforme a natureza do Senhor. Nós não sermos apenas a imagem do Senhor, mas também semelhança dele, no caráter, na natureza, nos seus atributos comunicáveis, possa também fazer parte da nossa vida, do nosso modo de ser, do nosso modo viventes. Então Deus, ele impôs essa condição: olha, tira do coração de vocês tudo aquilo que ocupa o meu lugar. Os deuses estranhos, os ídolos, qualquer coisa que pode te tornar um Deus na sua vida, qualquer coisa. Deus não compactua com esse tipo de coisa. O seu coração é dele ou não é dele? Exclusivamente. E Deus também pediu para o povo preparar o coração para a ação dele. Porque se meu coração não está ocupado totalmente para Deus ou por Deus, meu coração também não está preparado para o agir de Deus. Como que eu quero experimentar o agir de Deus? Como que eu quero experimentar o trabalhar de Deus? Como que eu quero experimentar o milagre de Deus? Como que eu quero experimentar o avivamento? Como que eu quero experimentar renovo espiritual? Como que eu quero vivenciar a glória de Deus, sendo que o meu coração não está habitado por Deus? Sendo que meu coração não está preparado para esse agir de Deus. Então, entrega o teu coração totalmente ao Senhor e deixa a palavra de Deus tratar o teu coração. E a partir daí, você estará em condição de vivenciar, de experimentar o agir de Deus na tua vida, na tua família, na tua igreja, no teu ministério, no teu trabalho, na tua escola, em qualquer lugar e em qualquer área da tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Prepara o teu coração. E só se prepara o coração entregando ele inteiramente para Jesus. Porque Jesus Cristo, ele vai inaugurar o seu coração como habitação dele. E a partir dali o Espírito Santo vai tratar o seu coração através da palavra. Vai remover tudo aquilo que não tem procedência em Deus. Tudo aquilo que não tem procedência, que não tem origem no Espírito Santo, vai ser arrancado ali. Como eu já te disse. Não tem como duas naturezas compactuar o mesmo lugar, o mesmo ambiente. A natureza de Deus, ela não pode. Ela não partilha com a natureza do pecado. Glória a Jesus. É por isso que ele enviou Jesus Cristo para, através do seu sangue, do seu sacrifício vicário, fôssemos libertos dessa velha natureza mundana e pecaminosa e
e fôssemos revestidos da nova natureza, que segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade, a natureza de Deus em nós, através de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Samuel reuniu o povo em Mispa. Mispa é um lugar em Israel para esses momentos importantes, esses momentos que envolvem causa nacional. Mispa significa torre de vigia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo se congregava em Mispa. Eu acredito que o povo havia esquecido de Mispa. E aí que está o perigo. Quando se esquece da torre de vigia, aí a pessoa começa a se enveredar por caminhos tortuosos, tenebrosos, escuros e malignos e opostos a Deus. E Samuel convocou o povo para se congregarem em Mispa. Ele falou assim, reunir todo o povo em Mispa, congregar em Mispa. Mispa significa torre de vigia. Louvado seja o nome do Senhor. Mispa é o lugar de oração. Quando o homem ele deixa de orar, a oração é o instrumento da comunicação com Deus. Eu me comunico com Deus através da oração. Deus fala comigo pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. Mas eu comunico com Deus através da oração. Orar não é repetições mecânicas. Orar é falar, é dialogar. E há tanta gente que já não dialoga mais com Deus. O pecado, ele torna hostil a amizade, a comunhão. Quando a pessoa passa a viver debaixo do pecado, ele já perde o prazer de dialogar com o Pai. Mas se você quiser recomeçar a sua vida ou evitar tragédias, vá para a oração. Tenha prazer de falar com Deus, porque Ele tem prazer de te ouvir. Ele tem prazer de te responder. Ele tem prazer de te dar direção. Vai para a oração. Ore. Ore. Com as tuas próprias palavras. Abra o teu coração para o Senhor. Israel precisava de orar. Samuel convocou o povo para orar. E só se ora. E só busque na torre de vigia, na presença do Senhor. Glória a Deus. Mispa também é lugar de arrependimento e confissão. Hoje é o tempo que as pessoas mais pecam, mais erram. Mas é um tempo onde menos se arrepende, menos se confessa. Parece que tudo está bem. Parece que tudo está dentro dos conformes da palavra. E não está. Era o caso da igreja de Sardes. Para aqueles crentes, a vida estava a mil maravilhas. Para Jesus, era um cadáver aquela igreja. Jesus falou assim, olha, você tem nome de que vive, mas está morto. Um cadáver. E é tanta gente assim, está no erro, no pecado. Entretanto, não se arrepende, não confessa. A palavra do Senhor nos diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperam. Mas aqueles que confessam o seu pecado e deixam e abandonam, alcançam misericórdia. É necessário confessar e deixar, não repetir. Eu disse no início que o pecado ele é um veneno mortal e eu não posso ficar brincando com ele. Porque pode chegar um tempo que eu não tenho uma oportunidade de me arrepender. Pode ser tarde demais aí. Não adianta chorar o leite derramado. Mispa é o lugar onde Deus julga. Onde Deus
coloca diante de nós as nossas mazelas, através da sua palavra. Deus coloca o seu espelho, a sua palavra diante de nós e diz: vê aqui a tua situação. Mas não estou aqui para te condenar. Estou aqui para mostrar o diagnóstico da tua situação, mas também te dar o tratamento. É o lugar onde Deus trata. Aonde passamos pela terapia de Deus. Deus vai tratar o nosso coração. Então não saia da presença de Deus. Não saia da torre de vigia, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque é ali, em Cristo, que você é tratado. É em Cristo que você é curado. É em Cristo que teus problemas é diagnosticado, mas não fica por isso não. Jesus é o remédio para curar. Glória a Deus, para colocar as coisas em ordem. Tudo está desarrumado. Tudo está bagunçado. Há um desmando total na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Mas se você se colocar na presença de Deus, na torre de vigia, com arrependimento, com oração e confissão, Ele vai organizar a tua vida em todas as áreas. Creia nisso. Creia no Senhor e na sua palavra. Em nome de Jesus. Mispa é o lugar onde Deus toma o controle. Se Mispa, eu disse que Mispa é a torre de vigia, é o próprio Senhor. Quando eu estou em Cristo, a minha vida está governada. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor assume o controle da minha vida. E se o Senhor está no controle da minha vida, eu tenho certeza que eu não viverei desgovernadamente e tragicamente e erroneamente, sem saber para onde ir, sem saber como ir, como fazer, quando fazer. Glória a Deus. Mispa também é um lugar do sacrifício e da resposta de Deus. É o lugar da adoração. Quando nós distanciamos de Mispa, nós deixamos de adorar. Preste atenção, quando você não tem mais prazer de adorar o Senhor, você está distanciando de Mispa. Faz uma autoanálise da sua vida nesse momento aí. Faça um exame minucioso. Quando você não tem mais prazer de cantar louvores ao Senhor, que também é adoração. Quando você não tem mais prazer de ler a Bíblia, que é adoração. Quando você não tem mais prazer de orar, de consagrar, de jejuar, de participar das vigílias, de evangelizar, de visitar, de servir, de amar, de perdoar, você está deixando de adorar. Isso significa dizer que você está distante de Mispa, da presença do Senhor. É tempo de você retomar. É tempo de você dar um basta na situação e se converter. E voltar para Jesus. E congregar no Senhor Jesus. Glória a Deus. É em Mispa que eu obtenho resposta. É na presença do Senhor que eu obtenho a resposta. Porque Jesus Cristo é a resposta de Deus para a humanidade. Então não adianta eu bater em várias portas em busca de uma resposta. Não adianta eu procurar nos figurões, nos personagens que a sociedade eleva em busca de resposta, que eu não teria resposta. Eu continuaria uma pessoa fracassada, derrotada, desonrada, desgovernada. Porque a resposta de Deus para a humanidade, a resposta de Deus para todas as situações do homem, se chama Jesus Cristo. E é na presença do Senhor Jesus Cristo que eu escuto a resposta, que eu recebo a resposta. Fora de Jesus não tem como receber resposta para aquilo que eu estou buscando, para aquilo que eu estou procurando, para aquilo que eu estou necessitando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mispa também é o lugar da vitória. É na presença de Jesus que eu obtenho a vitória. Eu tenho duas alternativas a escolher.
você tem duas alternativas a escolher: entre a vitória e a derrota, entre a vida e a morte, entre a felicidade e a infelicidade, entre a alegria e a tristeza, entre a paz e a guerra e os conflitos internos da alma, o desamor, desabor, amargura, entre os céus e o inferno, entre a salvação e a perdição. Então, Mispa é o lugar de vitória. Não existe uma terceira alternativa, uma terceira via. Ou você vai para os céus, passando por Jesus, porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho para o céu é Cristo. A vida feliz é Cristo. A vida eterna é Cristo. A verdade absoluta é Cristo. Por onde eu conheço a Deus e a minha situação é Cristo. Então, esteja em Cristo, meus amigos e minhas amigas. E a partir daí, você vai declarar como Paulo declarou: em Cristo somos mais do que vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É simples assim. É Cristo Jesus. Não adianta eu omitir essa verdade para vocês, ou vocês enganar vocês mesmos, enganar a alma de vocês. Não, é Cristo. Ou você escolhe entre Cristo, que é a luz, ou as trevas, que é o mal. Ou você escolhe entre obedecer a Deus e comer e desfrutar do melhor de Deus nessa terra, ou você escolhe desobedecer a Deus e colher como fruto a tragédia, o fracasso e fatalidades, como Israel colheram pela desobediência e por ignorar a Deus, por não reconhecer a Deus nas suas vidas, por ser dono do próprio nariz. Mas feliz aqueles que temem ao Senhor. Olha, se define felicidade para Deus é assim. O mundo define felicidade como possuindo muitas coisas materiais. Mas essas coisas, elas se definham. Essas coisas, elas não são duráveis. E quando se partir daqui, a pessoa, quando se parte dessa terra, essas coisas não acompanham ela. Fica aqui. E aí? Fica para outros desfrutarem. Como ela ignorou ao Senhor, que é a felicidade. Como ela não temeu ao Senhor, que é a definição para a felicidade, ela vai viver infeliz pro resto da vida, em tormento, no Sheol, no Hades, no inferno. Eu não estou sendo grosso, rigoroso, não. É a palavra do Senhor que está dizendo. É a realidade. Você colhe aquilo que você planta. Você terá aquilo que você escolheu ter. A vida é uma escolha. A vida é feita de decisões. A vida é feita de escolha. Certa vez Deus conclamou Israel a fazer uma escolha, dizendo assim: eis que coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Aí Deus falou assim: escolha, pois, a vida para que viva. Deus não força ninguém a escolher, mas Deus, ele sugere que escolha a vida para viver e ser feliz. Graças a Deus. E a Bíblia diz que depois de todo o arrependimento, depois do tratado nacional, depois que Deus curou o povo, libertou o povo dos traumas do passado, depois que Deus foi reconhecido como sendo o único Deus de Israel, depois que Israel reconheceu as misérias deles e obter
e obtiveram o perdão de Deus e as misericórdias de Deus, e voltaram a viver em comunhão com Deus, a Bíblia diz que os filisteus se levantaram outra vez. Os filisteus soube que Israel estava congregado em Mispa e foi fazer guerra. Mas agora eles estavam congregados em Mispa. O desfecho agora era outro. Uma coisa é você enfrentar uma luta fora de Mispa. Uma coisa é você enfrentar uma luta fora da presença de Deus. Outra coisa é você enfrentar uma luta na presença de Deus. O resultado é diferente. Agora os resultados serão outros, porque Israel agora estava na presença de Deus, estava orando, estava adorando, estava obedecendo e amando ao Senhor acima de todas as coisas. Qual é o resultado? Vitória. Deus deu vitória para Israel. Deus deu vitória total sobre os inimigos. Glória a Jesus. Samuel, a Bíblia diz que Samuel pegou uma pedra e erigiu essa pedra entre Mispa e Sem e colocou o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, ou, transliteralmente falando, até aqui nos ajudou o Senhor. Você percebeu a diferença agora, amigos e amigas? Que quando se tem um encontro com Jesus, a história ela termina diferente, ela termina com um final feliz. O segredo, a fórmula da vitória é Cristo Jesus, é a obediência a Cristo, é viver na presença do Senhor. É uma matemática muito simples. Obedecer ao Senhor, o milagre acompanha, as bênçãos acompanham. Desobedeceu ao Senhor, as tragédias vai acompanhar a vida da pessoa. É uma matemática simples. Simples de se compreender, de se entender e de pôr em prática. E Samuel erigiu essa pedra entre Mispa, que significa torre de vigia, e Sem, que significa penhasco, entre o desconhecido e o conhecido. Ou entre o conhecido, que é Mispa, e o desconhecido, que é penhasco. Entre uma grande vitória e um grande desafio. Jesus, Ele é o nosso Ebenezer. Jesus é a nossa pedra de ajuda, é a nossa rocha. Jesus é o marco da nossa história. Deixa Jesus Cristo ser o marco da tua história, minha amiga. Deixa Jesus Cristo ser o marco da tua história, minha amiga. Entre o passado, o presente e o futuro. Aleluia, graças a Deus. Glória a Jesus. Porque quando Jesus Cristo Ele é o marco, então, além de você viver uma grande vitória, você está diante de grandes desafios. Desafios de amar ao Senhor, de obedecer ao Senhor, mas também que te redundará em grandes conquistas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, Ele é o marco da nossa história, da nossa vida. Entre o passado, o presente e o futuro. A nossa vida agora depende dEle e tudo passa a ser por Ele e para Ele, para a glória dEle. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Espírito Santo continue falando em vossos corações. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. E nesse momento farei um minuto de oração com vocês. E que o Espírito Santo possa também trabalhar em vossos corações, à medida que vocês forem entregando a vossa vida para o Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu louvo ao Senhor, eu agradeço por esta palavra maravilhosa, por esta palavra preciosa que acabamos de partilhar. E eu rogo ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus,
que o teu Santo Espírito trabalha maravilhosamente nos corações dos nossos amigos e das nossas amigas, removendo, Pai, o velho, removendo aquilo que impede o agir do Senhor, removendo aquilo que impede a obra do Senhor, o milagre do Senhor. Que teu Espírito Santo, o nosso terapeuta, possa tratar das feridas, dos traumas do passado, das amarguras, dos traumas das derrotas passadas, dos fracassos. Que os nossos amigos e nossas amigas, eles possam retomar as suas vidas a partir de agora, servindo ao Senhor Jesus Cristo, entregando as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus Cristo seja o marco da vida deles, da história deles. Eu tenho certeza que quando o Senhor for recebido no coração deles, a vida deles não será mais a mesma, meu Pai. Ah, Jesus Cristo, o pecado, ele é o causador de todas as tragédias no mundo, na terra, na sociedade. Mas o Senhor Jesus Cristo é o antídoto. O sangue de Jesus Cristo é o antídoto para combater esse veneno terrível que afeta, que destrói, que degenera a alma do homem, o ser humano. Ah, Jesus Cristo, trabalhe nos corações dos nossos amigos, das nossas amigas, Espírito Santo, que eles possam ser novas pessoas, com novas visões, um novo modo de vida, e possa viver o novo do Senhor. Glória a Deus. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito lindo e maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amigos e amigas, eu peço a vocês que compartilhem os nossos vídeos. Se inscreva também no nosso canal e colabore conosco na publicação desses vídeos para que muitas outras pessoas além de vocês possam ter contato com essa mensagem que foi aqui explanada, que as vidas deles sejam mudadas, sejam abençoadas. Colabora com a paz das pessoas, colabora com a alegria das pessoas, colabore com a felicidade das pessoas, colabore com o recomeço maravilhoso na vida das pessoas. E a forma que você colabora é compartilhando esses vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar, seja pelo Twitter, aqui no próprio YouTube, Facebook, e o nome do Senhor será glorificado nas vossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.